Se eu for membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu vou ser obrigado a falar de Ellen White? Professor, vamos explicar mais uma vez, o que é essa questão de Ellen White, qual a relação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? E que história é essa de ser obrigado a falar dela? Não, veja, o que nós cremos? Em resumo, nós cremos que Ellen White recebeu o dom profético, né? Ela faz parte dos profetas não canônicos, tá? E, obviamente, espera-se que uma pessoa que se torna adventista do sétimo dia, ela aceite as doutrinas adventistas. Uma das nossas doutrinas é o dom profético. Nós cremos que o dom profético, ele não cessou. Nós não somos cessacionistas, tá? Agora, nós fazemos uma distinção entre o profeta canônico e o não canônico, né? O profeta canônico tem livros na Bíblia. O profeta não canônico não tem livros na Bíblia. Mas ele é profeta do mesmo jeito. Nós não podemos dizer que um profeta não canônico não é profeta. Ou, por exemplo, um profeta não canônico é menos inspirado que um profeta canônico. Isso é complicado. A Bíblia não ensina graus de inspiração. O que a Bíblia ensina é que um profeta ou ele é inspirado por Deus ou é um falso profeta inspirado pelo diabo. Não dá para ter meio termo. Então nós cremos que Ellen White faz parte desse grupo de profetas aqui. Por exemplo, 1 Crônicas 29, 29. Pode ler depois também 2 Crônicas 9, 29. Ó. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que são escritos nas crônicas registrados por Samuel, o vidente. Esse é um profeta canônico, tem livro na Bíblia. Nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Ó, Natã e Gade não têm livros na Bíblia, mas são profetas. Então nós cremos sim que é importante que um adventista sétimo dia creia no dom profético dado a Ellen White. Não porque é Ellen White, mas porque a Bíblia ensina que Deus usaria o dom profético, inclusive nos últimos dias, como lemos em Atos 2, 17 e 18. Agora, a Igreja Adventista é muito responsável. Ela não vai simplesmente batizar você se você não tiver um conhecimento básico desse assunto. Nós não vamos ser desonestos com você. Você se torna um adventista, aí depois que você é um adventista, você descobre que nós cremos que Ellen White foi uma profetisa não canônica, cuja função é levar a nossa mente para a Bíblia. Então, por isso que nós fazemos questão que num estudo bíblico, uma pessoa que é um membro da igreja em potencial, que ela conheça sobre esse assunto. Agora, se ela tiver dificuldades com esse assunto, mas não critica, não fica criando desavenças, isso não impede ela de aceitar a Jesus como Salvador, de forma alguma. Aceitar a Cristo como Salvador não está condicionado a aceitar Ellen White. Mas por uma questão de coerência doutrinária, nós entendemos que temos que ser um corpo unido em certos aspectos doutrinários. Então, vamos ensinar a pessoa a respeito desse assunto. Tá? Então, foi muito boa essa sua pergunta, porque o que existe de gente falando bobagem sobre esse assunto na internet não é brincadeira.